Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor, amém? Amém, muito bom estar com vocês. Passamos 2 meses falando a respeito das igrejas, das 7 igrejas que estão no Apocalipse. E hoje é o último dia que vamos trabalhar essa série e vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Antes da gente começar a falar um pouco sobre Laodiceia, vamos ler juntos Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22. Apocalipse capítulo 3, do verso 14, vamos ler até o 22. Ok? Versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, queremos te agradecer por esses 2 meses que pudemos juntos aqui meditar na Tua Palavra. Aprendemos, ó Senhor Deus, a respeito daquilo que o Senhor disse a essas igrejas registradas no livro de Apocalipse. E hoje, Senhor Deus, vamos meditar juntos a respeito desta igreja Laodiceia. Nós oramos a Deus pedindo para que esse mesmo Espírito que Jesus diz, que a igreja ouça aquilo que o Espírito diz ao povo dele. Nós queremos hoje, Senhor Deus, nesse dia, nessa hora, nesse momento, nessa manhã, essa nossa oração, nós queremos ouvir aquilo que o Teu Espírito diz à igreja, a nós, para cada um de nós. Então, Senhor Deus, fala conosco, move Teu Espírito, Senhor Deus, e completa a Tua obra, completa aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas hoje. Assim nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou fazer só a gente vai falando sobre Laodiceia no decorrer, mas eu vou fazer só um apanhado bem rápido de algumas curiosidades da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, você já percebeu que pelas palavras que Jesus diz a respeito dela, ou que ela pensa dela, que ela é rica e que ela está bem. Então, Laodiceia é uma cidade, já são ruínas também, fica na Turquia, e era uma cidade muito rica. Ela tinha muito dinheiro. Essa cidade também era uma referência naquela época. Ela era referência por quê? Primeiro porque ela tinha muito dinheiro, existia muito comércio ali. A outra era a produção na parte têxtil, a parte de vestimenta, de roupa. Eles tinham uma técnica de fazer uma lã negra, uma lã escura, que era muito desejado pelas pessoas naquela época. E era uma roupa muito nobre. Então, eles conseguiam produzir e eles vendiam esse tipo de tecido. E a outra coisa interessante lá é a parte da medicina, principalmente na parte oftalmológica. Eles tinham
eles conseguiam criar um pozinho, uma composição com o que eles tinham lá, que era tipo um colírio. Então você vai percebendo que aquilo que era o contexto da cidade é o que Jesus introduz no comentário dele, e a gente vai trabalhar isso um pouco melhor, tá bom? Laodiceia fica na parte sul ali, vocês estão vendo a região da Turquia, na parte mais de baixo ali, essas são as 7 igrejas, e Laodiceia está na parte de baixo ali, tá bom? Só para vocês se localizarem. Eu vou fazer também um resumo geral daquilo que Jesus disse para cada igreja, tá bom? As 7 igrejas a gente vai passar rapidamente. Alguns estudos, alguns teólogos, ou talvez a maior parte deles, eles gostam de dividir cada igreja como se fosse um período da época da história da igreja. Então, a primeira igreja é a fase dos apóstolos, a segunda igreja, né, então eles vão fazendo essa divisão. Eu não vou detalhar muito essa divisão, porque pode até ser que represente, mas eu acho que não é uma coisa tão... Por quê? Porque, na verdade, cada igreja vive o seu momento. Vamos listar as 7 igrejas aqui, e cada igreja vai viver o seu momento ainda hoje, tá bom? Os estudiosos dizem assim que a última igreja, Laodiceia, representa a igreja atual, a nossa geração de igreja, a nossa igreja hoje. Mas tem igrejas que não são como Laodiceia, tem igrejas que são representadas talvez por outras igrejas, tá bom? Mas de qualquer forma, vamos lá, a gente vai passar as 7 igrejas. Não sei se dá para você ler, se está pequeno aí. Começa falando sobre Éfeso. Éfeso era uma igreja madura e paciente. Mas qual que era o problema dela? Ela tinha perdido o amor. Ela perdeu o seu primeiro amor. Ela guardava a palavra, ela era sistemática na sua doutrina, na sua forma de fazer o culto, na forma de buscar a Deus, na forma de obedecer a Deus, mas, por outro lado, tinha perdido o amor. Eles não amavam mais tanto as pessoas, eles estavam mais preocupados em regras. Tem que fazer, tem que dar o dízimo, tem que fazer santa ceia, tem que fazer não sei o quê, tem que... Então tem muito tem que, mas perdeu o amor. Esse era o problema de Éfeso. Geralmente as igrejas mais tradicionais, que é da tradição, a igreja mais histórica, de mais tempo, geralmente é dessa forma. E traz um pouco assim, tirando um pouco a questão de igreja como um todo, mas pensa na pessoa. Geralmente, os cristãos que são mais antigos, fica desse jeito. Gosta de lei, gosta de rotina, gosta de legalismo, gosta de porque a palavra diz, porque a Bíblia diz, porque é assim que tem que ser, é assim que tem que fazer. Mas perde o amor, porque se torna mais legalista. Então esse é o problema de Éfeso. Esmirna era uma igreja atribulada, pobre e perseguida, mas continuava fiel. Era uma igreja que não tinha muitos recursos, mas que continuava fiel. Tem muitas igrejas que são assim, elas não têm recursos, são perseguidas, muitos deles morrem, talvez não no nosso contexto ocidental ou europeu, mas algumas igrejas da Ásia, talvez algumas igrejas da África ou do Oriente Médio, eles vivem isso daqui, hoje. Igreja de Pérgamo, ele persiste na fé, mas permitia a imoralidade e a idolatria. Então, ela tinha fé, acreditava em Deus, mas estava começando a permitir algumas coisas dentro da igreja. Imoralidade e idolatria. A gente falou bastante sobre imoralidade. Então, começava a ter dentro da própria igreja adultério, começava a permitir relacionamentos abusivos dentro da igreja. Talvez, eu não sei se diz assim, mas, por exemplo, começava a entrar pedofilia, começava a entrar assédio dentro da igreja e eles estavam permitindo. Tá bom? Então, isso que estava acontecendo lá em Pérgamo. Em Tiatira, a igreja de Tiatira era parecida com Pérgamo, mas assim, é uma igreja muito amorosa. Ela fazia acontecer. E pregava, e ajudava, e fazia evento, fazia jantar de casais, e ia para o piquenique, e fazia muitas coisas legais. Mas, ao mesmo tempo que servia a Deus com alegria, servia a Deus com paixão, era amorosa com as pessoas, mas ao mesmo tempo permitia, da mesma forma, imoralidade sexual e permitia também idolatria. A gente comentou que a idolatria ela não se restringe somente a adorar uma imagem. A idolatria tem a ver com aquilo que é Deus para as pessoas, aquilo que é Deus para você. Pode ser que uma imagem não seja Deus para você,
Mas pode ser que o seu trabalho seja a tua idolatria. Pode ser que a sua profissão seja uma idolatria. Pode ser que o dinheiro seja uma idolatria. Pode ser que o bairro onde você mora, ou o teu sogro, a tua sogra, o seu pai, a sua mãe, seja uma idolatria para você. Porque eles se tornam Deus para você. Eles dirigem a sua vida. Ele dirige a sua emoção, os seus pensamentos. Então, isso é idolatria. É um outro Senhor no lugar de Deus. Isso é idolatria. Então, eles estavam permitindo com que essa idolatria entrasse dentro da igreja. Se você for pensar hoje, tem muita igreja assim, amorosa. Você olha assim, puxa, que igreja legal. Que igreja fantástica. Olha, eles fazem eventos, eles fazem tantas coisas legais, mas ao mesmo tempo o pecado vai entrando, a imoralidade vai entrando, o assédio entre pessoas vai acontecendo o adultério dentro da igreja, vai acontecendo o assédio de líderes com os seus membros, crianças, isso vai entrando. Então, muitas vezes a gente acha que o fato de estar fazendo muita coisa boa, muita coisa legal, permite a gente pisar na bola em algumas áreas. Isso acontece em todas as instâncias da vida, inclusive no próprio governo também. Tá? Então, Tiatira. Depois fala sobre Sardes. Sardes é uma igreja com formalidade religiosa e completamente morta. Ela nem sabe por que está fazendo. É rotina, é procedimento, é ritualismo, é ritual. Faz o ritual, mas nem sabe por que está fazendo ritual, mas não tem relação nenhuma com Deus, não acredita em Deus e nem sabe por que está fazendo. Isso foi a igreja de Sardes. Os estudiosos dizem que essa igreja representa a igreja da Idade Média, né? Que aquela frieza espiritual, se fazia as coisas, mas sem sentido nenhum. Filadélfia é uma igreja sem força e pobre, mas avivados espiritualmente. Ela não tinha muitos recursos, mas era uma igreja que amava a Deus. E finalmente Laodiceia, que é uma igreja que a gente vai falar hoje. É uma igreja arrogante, indiferente e vive pela aparência. Essa é a igreja de Laodiceia. Aí você vai pensar, puxa, mas a igreja atual é assim? Deixa eu trazer alguns números para você, para a gente pensar a respeito de igreja. E igreja brasileira, a gente vai falar do contexto brasileiro. Talvez seja da igreja europeia, americana, norte-americana, talvez eu creio que seja mais ou menos parecido com isso, mas a gente vai falar sobre a igreja brasileira. E talvez esses números sejam motivo de muito orgulho no começo, mas a gente vai trazer algumas meditações e algumas considerações, ok? Está pronto aí? Não é para você desanimar de igreja, e não é para você deixar de vir no domingo que vem, falar, não vou nem mais para a igreja, porque está vendo? A minha teoria está certa, a igreja não vale nada, a igreja não presta mesmo, não é isso, tá bom? Considera que aqui, todas estas igrejas, da forma como elas são, individualmente, como pessoa, a gente se encaixa em alguma delas. Talvez você não seja como Laodiceia, talvez você seja como Éfeso, é duro, é sistemático, tem que ser assim, mas está perdendo amor. Talvez você seja uma igreja como Tiatira, amoroso, serve, fala, nossa, essa pessoa é legal pra caramba, você faz tanto, serve tanto, está servido no ministério, e faz isso, e faz aquilo, sempre está aqui, está acolá, todo mundo conta com você, mas de repente, algum pecado está começando a você permitir na sua vida que pode te derrubar. Então, a gente se encaixa em alguma delas, mas de uma forma geral, igreja de Laodiceia. Vamos pensar na igreja brasileira. Aqui é uma foto da bancada evangélica. São políticos evangélicos, que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, tá bom? Então, essa bancada evangélica, eles estão todos juntos ali, é coisa linda. Parece uma igreja, né? Mãos dadas, orando ali, talvez. Mas vamos lá. Não pensem mal deles, não. A igreja, assim, no Brasil. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, 86% da população brasileira se diz cristã. Isso junto, católico, evangélico, todo mundo que se diz cristão. O que é cristão? O que é cristão para você? O quê? Que acredita em Cristo, ok. Que acredita e segue, exatamente. Esse deveria ser o pressuposto básico de ser cristão. Eu acredito em Jesus e sigo os ensinamentos dele. Ok.
No Brasil, 86%, então, se diz cristão, que segue a Jesus, que é discípulo de Jesus, que ama Jesus, que faz o que Jesus fez e anda como Jesus andou. Essa é a pegada que todo mundo diz que é. Ok. O Brasil é o segundo maior país em número de cristãos no mundo inteiro. Só perde para os Estados Unidos. O Brasil é o país que está em segundo lugar onde tem mais cristãos. É no Brasil. Olha que país legal. Todo mundo seguindo Jesus e falando que ama Jesus e que segue Jesus. A bancada evangélica, em 2019, conta com 91 parlamentares. Talvez uma coisa que talvez os evangélicos, aqui só pensando em evangélicos, não incluindo os católicos, mas só evangélicos, porque evangélico é meio danado também, né? Gosta de se agrupar e fica lá, só entre eles lá. E essa questão de poder. Não, a gente tem que assumir o nosso lugar, a gente tem que fazer parte do poder desse país, para que a gente possa ser bênção, para que esse país possa avançar com os pensamentos da palavra de Deus, aquela coisa toda. Então, o pessoal se organizou, tem essa bancada evangélica com 91 parlamentares. E assim, se for pensar em termos gerais, acho que, se eu não me engano, o Congresso todo, acho que tem 400 e poucos parlamentares ao todo. Não é assim, não é muita coisa, mas, ao mesmo tempo, os evangélicos geralmente são os mais votados. Então, os que recebem mais votos da nação está ali no meio dos parlamentares evangélicos. Tá? Então, o que se diz, o que um parlamentar diz, tem um peso muito grande. Então, quando existe a bancada evangélica, eles se posicionam, tem um peso muito grande em termos assim de direção do país. Tá bom? A previsão que no Brasil haja em 2022 575 mil igrejas só evangélicas, sem contar as igrejas católicas. Eu não estou excluindo, para a gente falar mal, a gente fala mal da gente, tá bom? Então, previsão é 575 mil igrejas no Brasil, só no Brasil, 500 mil de igrejas até 2022. Agora eu vou trazer alguns números assim. Se a gente entende que o Brasil é um país cristão e que segue o ensinamento de Jesus, e você acredita que o ensinamento de Jesus é bom, não é? É bom, é ótimo. Se a gente seguisse, o negócio ia ser maravilhoso, certo? Só pensando um pouco em termos de estatística, né? De valor. As igrejas, aqui já somando todas as igrejas brasileiras, inclusive as católicas também, as igrejas arrecadam cerca de 21,5 bilhões de reais por ano. É o que circula nas igrejas. Pastor, então tem bastante dinheiro aqui? Não tem bastante dinheiro aqui não. Está circulando em outro lugar. Aqui talvez é um pouquinhozinho só, né? Mas, contando as igrejas do Brasil inteiro, 21,5 bilhões de reais. É muito dinheiro que circula nas igrejas. Agora, não pergunte para onde vai, como vai. Muito, com certeza, é investido, né, em pessoas que precisam, para trazer uma transformação na vida das pessoas. Mas, por outro lado, outros vão para outros lugares que eu não sei para onde que é. Enfim, mas a gente circula muito dinheiro. Então, quando se pensa em poder de dinheiro, poder financeiro, os olhos das pessoas começam a se voltar onde circula o dinheiro. É ou não é? Assim funciona o mercado, assim funciona a sociedade. O que isso traz para nós cristãos? Os evangélicos estão presentes no governo. Quem trabalha no governo aqui? Para o governo. Trabalha para o governo, é concursado, trabalha para o governo. Ok, vocês estão no meio do governo. Quem ensina também. Vocês estão no governo, fazendo parte de um grupo de pessoas que conduzem a nação, que influenciam a nação de uma forma muito forte. Trabalhar no governo. Política. Talvez você conheça cristãos que trabalham na política. Eu conheço irmãos da IMEL, não daqui, mas da IMEL, que trabalham na política, que são deputados, que foram vereadores, foram deputados e continuam atuando na área política. Muitos de vocês aqui trabalham, talvez não como político direto, mas que trabalham com políticos,
que assessora um político, que presta serviço para um político, que tem um relacionamento muito próximo com a política. Então, os evangélicos estão muito ligados com a política também nos dias de hoje. Rádio e televisão têm denominações que são donas de TV. Eu não vou citar aqui, mas tem gente que é dona. Uma boa parte da grade de horários das redes de televisão são compradas por quem? Por evangélicos, por cristãos. Tanto na rádio como na TV. As empresas começam a voltar os seus olhos para o meio cristão. Então tem moda evangélica, tem produto evangélico, tem tudo que é evangélico tem. Música gospel. Muita música é produzida, inclusive com distribuidores não cristãos, mas que distribuem músicas evangélicas, porque está de olho nesses 21,5 bilhões de reais que circulam entre a gente. Cristãos estão na educação, estão em ONGs, estão no esporte. Aí tem Neymar, e tem tantos outros aí que se dizem cristãos, coloca lá Jesus aqui, Jesus na testa, e estamos lá. Aí todo mundo, o povo vibra, é isso aí, a gente está ganhando nosso espaço, a gente tem que... Jesus, Brasil é de Jesus Cristo, Mogi das Cruzes é de Jesus Cristo, Biritiba Mirim é de Jesus Cristo. Eu sou registrado de Biritiba, por isso que eu estou falando de Biritiba, tá? Eu não estou tirando sarro não, sou de lá, sou biritibano, biritibense. Biritiba é de Mogi das... Biritiba é de Jesus. Aí você vai falando que tudo é de Jesus. É ou não é? Aí você vai batendo pé, vai fazendo marcha para Jesus, coloca a faixa e vamos invadir, vamos detonar, vamos acabar com tudo, vamos fazer aquela coisa. E evangélico, olha que bênção. Não é poderoso? Olha que maravilhoso que é. Estamos invadindo, estamos pegando espaço. Agora, nessa gestão tem presidente que é evangélico. Entrou lá, a esposa dele é evangélica. Os ministros são evangélicos. Agora no Supremo, vamos entrar no Supremo agora, vai ser evangélico também. Oh, glória a Deus, aleluia. Não é para dar um glória a Deus aí, vai. Glória a Deus, estamos aí, estamos bom demais, a coisa está acontecendo. Eu não coloquei aqui, mas eu quero passar alguns números estranhos. Porque, olha, a gente é crente demais nesse país aqui, hein? A gente é top. Mas o Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo. Peraí, 86% são cristãos e a gente está entre os 10 piores, mais violentos do mundo. Não faz sentido nenhum, né? Mas é a verdade. O Brasil é o 5º país mais violento do mundo contra as mulheres. O 5º pior. Um país cristão, onde a gente lê na palavra de Deus, ame as suas mulheres, morram pelas suas mulheres, respeitem as mulheres, cuidem das suas mulheres como as pessoas mais frágeis. A gente bate nelas, espanca elas. É o 5º pior país do mundo. Tem alguma coisa estranha aí, não tem? De 0 a 100, no índice de corrupção, 0 é o pior de tudo, 0, corrupção total. 100, nota 100, sem corrupção nenhuma. De 0 a 100, qual que você acha que é a nota do Brasil de corrupção? Quanto? 10? O menos ou não? Peraí, não é tão ruim assim também. Não. 10? Não, está um pouquinho melhor. Quem acha que tem? 8? Não, melhor, está um pouquinho melhor. 20? Está um pouquinho melhor. Não, está um pouco melhor. 30? Está próximo, hein? Está próximo. Está menos que 40. Não, a gente está entre 30 e 40. Não, um pouquinho mais. Não, um pouquinho menos. 35. De 0 a 100, a percepção, assim, nessa métrica de corrupção, o Brasil só tem 35 pontos. Ou seja, a gente é um país, ainda assim, bem corrupto. E a palavra de Deus diz assim: seja verdadeiro, seja honesto, seja justo naquilo que você faz. Se você vende 1 quilo, é 1 quilo.
Você não vende 1 quilo falando que vendendo 800 gramas. 1 quilo é 1 quilo, 500 gramas é 500 gramas. É assim que a gente tem que ser. Mas a corrupção faz parte da nossa cultura. E a gente diz que é um país cristão. Aí a gente vai percebendo, quando a gente olha para as palavras de Jesus, aí a gente vai percebendo que Jesus não pegou tão pesado assim. O que Jesus falaria para a igreja do Brasil hoje? E quando eu digo igreja, não é denominação não, pessoas. Nós somos igreja, eu e você somos igreja. Nós, igreja, o que é que Jesus diria hoje? Jesus viria assim e falaria, a gente falaria, Jesus, deixa eu falar com você. Jesus, é o seguinte, a gente está na política, a gente elegeu um presidente evangélico, a esposa dele é evangélica, a gente tem ministros evangélicos, a gente está na rádio, na televisão, na revista, a gente vende CD, grava CD, faz show até de político, assim, chama cantor gospel, a gente faz marcha pelo teu nome, Jesus. A gente está bom. 21,5 bilhões de reais, olha, está circulando entre a gente, Jesus, a gente está rico demais, olha que bênção a tua igreja, é tua, Jesus. O que será que Jesus ia falar para a gente, né? Jesus diz o seguinte para Laodiceia: assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Não é, Jesus, você pegou pesado? Peraí, Jesus, não é assim não. A gente é diferente. Essas palavras foram direcionadas para uma igreja. E essa igreja não existe mais. A igreja de Laodiceia. Se a gente pensar no nosso contexto no geral, como igreja, eu acho que essas palavras se encaixam muito bem com aquilo que a gente está vivendo. Mas não pensa somente como igreja porque a gente gosta de jogar a culpa para os outros, né? A igreja lá, os outros lá, eu sou diferente. Às vezes a gente pode estar aqui. A gente pode achar que está rico, que a gente está bem, que eu estou abençoado, que eu estou bem na fita, eu estou bem espiritualmente, mas de repente nós não estamos bem. Então eu gostaria de trazer algumas reflexões a respeito daquilo que Jesus diz nesse texto. Só fazendo uma explicação desse texto e por que Jesus fala dessa maneira. Aqui ele diz assim que ele diz que está rico e adquire riquezas. E Jesus diz, vocês acham que estão ricos, mas não tão ricos. Laodiceia era uma igreja, tanto a cidade como a igreja era muito rica. Eles tinham muito dinheiro. Essa região também tinha muitos terremotos. E quando tinha terremoto, o governo daquela época, eles ajudavam financeiramente para reconstruir a cidade. Sabe o que Laodiceia falava? Não. Não precisa. A gente está cheio da grana, a gente tem dinheiro, a gente tem como reerguer. Esse era o sentimento da cidade de Laodiceia. Por isso que Jesus fala, olha, você diz que adquire riqueza, mas vocês, na verdade, são miseráveis. Aí ele fala assim que, na verdade, são pobres e cegos. Lembrando que Laodiceia era uma cidade de medicina, principalmente a parte oftalmológica. Então, eles se orgulhavam de poder ter algum medicamento que ajudava, aliviava a vista das pessoas. E Jesus fala assim, vocês são cegos. Vocês acham que enxergam? Vocês acham que tem um remédio aí bom para vocês, para a vista? Mas vocês são cegos. E aí ele fala que vocês estão nus. Eles também eram da mesma forma que talvez a Europa hoje dita a moda, eles eram uma cidade que ditava a moda também. Eles achavam que se vestiam bem, que eles tinham os melhores tecidos, que todo o povo era lindo e maravilhoso na sua vestimenta, mas Jesus diz assim, vocês estão nus. Vocês acham que estão vestidos, vocês acham que estão bonitos, mas na verdade vocês estão nus. Então é o que Jesus diz na palavra dele. Então, o que a gente precisa, quais são, uma outra coisa interessante, que essa igreja de Laodiceia é a igreja que não recebeu elogio nenhum. Ela se elogiou. Eu estou bem, estou legal, estou bem na fita, estou fazendo acontecer. Nós é nós. Mas não é o diagnóstico que Jesus deu. Ele achava que estava bem, mas Jesus falou, não, vocês não estão bem. Então, olhando um pouco para a nossa vida, e aí, você está bem? Você está legal? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua relação com Deus? Você acha que está bem?
Deus, eu sou abençoado, está tudo bem, tenho grana, nada falta, está tudo bem, sem maravilha. Ou não? Ou será que a gente tem uma visão incorreta daquilo que a gente realmente é? Quem tem que fazer o diagnóstico é Jesus. É Jesus fala assim, olha, eu conheço a tua obra, eu sei o que você faz, eu sei o que você pensa, eu sei quais são os seus valores, as suas prioridades, eu sei aquilo que está no teu coração. As pessoas olham as suas aparências, as pessoas olham o que você veste, o rosto que você faz, o sorriso que você dá. Mas eu olho um pouco mais profundamente, bem mais profundamente. E é nesse profundo que a gente tem que permitir Jesus olhar. E Jesus faz esse diagnóstico. E aí Jesus começa a dar alguns conselhos. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Deixa eu perguntar uma coisa para você, o que te torna rico? Você se acha rico? Rico. O que é riqueza para você? É uma pergunta difícil de responder. E, de fato, ela é difícil, porque é difícil mensurar o que é riqueza. Para o padrão humano, o que é ser rico? O que é ser próspero? O que é ser abençoado? Bom, ser abençoado é ter uma família boa, família estável, ter papai, mamãe, tudo bonitinho. Às vezes eles quebram o pau lá, mas tem lá papai e mamãe, como tem que ser. Aí é legal. Mas papai e mamãe trabalham, tem dinheiro, eu consigo ter minhas coisinhas. Aí a gente vai consumindo, estudo num colégio bom, estudo num lugar legal, eu faço meu cursinho de inglês, de computação, eu faço meu balé, eu vou fazendo minhas coisas, então eu levo uma vida legalzinha. E a gente acha que talvez riqueza seja isso, ou casar com uma pessoa legal, ter uma família. Isso é bênção. Ter um trabalho legal, isso é bênção? É bênção? Com certeza é bênção, é riqueza também. Mas aos olhos de Deus, o que é riqueza de verdade? Será que eu sou rico mesmo? Será que o meu padrão de riqueza, eu estou olhando para todas estas coisas que eu tenho nessa vida, e eu falo, puxa, eu sou rico mesmo. Estou legalzinho. Vou para a igreja no domingo, dar um abraço nos irmãos, tomo um cafezinho de lá, abençoado. Cara, tá bom demais. E a gente fica sossegado, estou na bênção. Será que isso, aos olhos de Deus, é riqueza? Isso é bênção? É bênção. Deus dá todas essas coisas? Claro que dá. Deus quer abençoar assim a tua família, quer que você seja bem casado, bem casada, que você tenha uma pessoa legal, que você tenha filhos, que você prospere, que você tenha o seu trabalho, que você contribua. Lógico que Deus quer. E Deus trabalha para que isso aconteça na sua vida. Mas a igreja de Laodiceia tinha tudo isso. E quando Jesus faz o diagnóstico, Jesus fala assim: tu é pobre, é miserável, cego e está pelado. Você já sonhou que está pelado? Eu não sei se todo mundo já sonhou, mas eu já sonhei que estava eu sonhei uma vez, olha que bobeira, né? Estava na estação de trem, quando eu me vi, nossa, eu estou pelado. É horrível a sensação. É a sensação que as pessoas estão passando lá. Não sei se todo mundo sonha com isso, mas uma vez sonhei. Você fica meio constrangido. Mas não sei qual nem tem interpretação. Mas assim, é sonho ruim. Quem já sonhou sabe que é ruim. Aí o duro é que quando você está pelado, não sabe que está. E você acha que está vestido. Aí você está passando vergonha e não sabe por quê. E Jesus fala, você acha que está rico, você acha que está bem, mas na verdade você está mal. Porque aí a gente tem que pensar, qual é o padrão de Deus? O que é riqueza para Deus? Porque Jesus está falando aqui, compre de mim ouro refinado, e você se tornará rico. Mas que ouro é esse? Será que é ouro de verdade? Vou no Banco Central, no Banco do Brasil, compro um ouro lá? É isso que Jesus está falando? Não é esse ouro, com certeza. Tem um texto lá em 1 Pedro que diz assim, que o verdadeiro ouro é a fé. A tua crença, a tua fé, o teu relacionamento com Deus é a maior riqueza que você pode ter na tua vida. Por quê? Porque sem Ele, nada faz sentido. Sem Deus, não vai fazer sentido
você casar, você ter filhos, você ter riqueza, você ser próspero, você ter empresa, você trabalhar num bom lugar, você estudar e você fazer um monte de coisa na tua vida. Não faz sentido nenhum se você não tiver o Criador na tua vida. Não vai fazer sentido nenhum se Deus não fazer parte da tua vida. Não vai fazer sentido nenhum se Deus não fizer parte da tua esposa, do teu filho, do teu trabalho. Não vai fazer sentido nenhum. Porque tudo começa, tudo termina, tudo fica. Por isso que Jesus diz assim que a palavra de Deus afirma que o ouro mais refinado, mais precioso, aquilo que é melhor é a tua fé. E a fé no sentido de você acreditar em Deus, buscar a Deus, andar com Deus, seguir a Deus para valer. Qual era o problema de Laodiceia? Disse que acreditava em Deus, mas no fundo era indiferente com Deus. Estava nem aí com Deus. Indiferente, é rotina. Vir para a igreja é rotina. Servir a Deus é rotina. Tocar é rotina. Ficar nos equipamentos é rotina. Fazer um café, não é que eles estão assim, fazendo assim, é rotina. Estou dando exemplo. Na escola dominical é rotina, fazer cafezinho é rotina, é tudo rotina. Eu sempre faço. Eu faço porque tem que fazer. Indiferente. Agenda. Essa indiferença não representa fé. O que é precioso para Deus? Fé. A maior riqueza de um homem é a sua fé. Quando é homem, homem e mulher. A sua devoção ao seu Criador. Isso é o mais importante para você. E é isso que Jesus fala para você trabalhar. Às vezes é difícil ter fé. Às vezes a gente está perdendo a fé. Sabe, uma das coisas que mais, talvez, doa para nós, quando a gente está aqui buscando a Deus juntos, é quando alguém começa a perder a fé. É quando alguém começa a desacreditar em Deus. É quando alguém fala, tanto faz Deus. Isso dói. Porque ele está jogando para o alto aquilo que é mais importante para a vida de um ser humano. O seu relacionamento com Deus. Porque se você não tiver um relacionamento com Deus, nada vale. Agora, com Deus, aí sim. Aí vale a pena ter um marido, esposa, filhos, trabalho, estudar e se dedicar e fazer o seu melhor. Aí vale a pena. Mas sem Deus não vale. Para Laodiceia, Deus era rotina. Era indiferente. Eu não venho para o culto para agradar a Deus. Eles não estavam indo para a igreja para agradar a Deus. Eles iam porque iam, porque era rotina. Deixa eu avançar aqui. Quando Jesus fala sobre mornidão, só fazendo um apanhado, tem a ver com a questão da fé. Por que Jesus fala sobre morno? Você fala assim, bom, água morna dá para tomar. Não, não dá, dá, né? Dá para você tomar. É ruinzinho, café morno, coquinha morna. É meio ruinzinho, mas vai. Você não chega a ter ânsia de vômito. Mas Jesus fala sobre essa questão de vômito. Por que Jesus fala sobre essa questão do morno, do quente, do frio? Naquela região de Laodiceia, eles têm muitas águas termais lá, água quente. No Brasil tem muitos lugares que tem água bem quente. Só que lá mesmo, em Laodiceia, eles não tinham água lá. Eles tinham que pegar água de outras cidades. Então a água saía quente, ia indo pelos dutos e chegava morno lá. Só que até aí tudo bem, é só deixar esfriar, aí você toma água. Mas sabe qual que era o problema da água de Laodiceia? Era uma água cheia de mineral. Agora, você pega uma coisa morna com gosto ruim. Sabe aqueles remédios que você vai e volta, você tenta descer, mas não vai? Aquela coisa que fica na boca e fica rodando? Então, aquele sabor de remédio ruim, de minério, não é doce nem salgado, é uma coisa, não é nem amargo, nem sei lá o que é aquele negócio lá. Imagina, é aquilo. Por isso que eles tinham dificuldade de beber aquela água, porque a água era ruim, não descia, como um remédio ruim. Por isso que Jesus fala sobre essa questão de quente ou frio. Quando é gelado, o mesmo remédio, quando é geladinho, parece refrigerante, você toma, né? Mas morno não dá. E Jesus fala assim que aquilo que dá ânsia de vômito em Jesus não é o fato de você ser crente fervoroso ou de ser um cara malão.
Jesus fala assim, é melhor que seja um malão, um mala sem alça, danado, porque aí Jesus vai lá e trabalha na vida da pessoa e transforma, ou ser um crentão. Mas ser mais ou menos, isso é ruim. O mais ou menos é o que dói e machuca o coração de Deus. Você já percebeu que mais ou menos é ruim? Mais ou menos é ruim. Você já foi numa lojinha? Aquelas lojinhas que é uma colada do lado da outra, assim? Aí você vai comprar um relógio. Tem uma marca boa de relógio aí? Marca boa. Rolex? Rolex. Nunca tive um. Vou ter um dia, se Deus permitir. Se não der também, tudo bem. Você vai comprar um Rolex. Você vai naquelas lojinhas, uma colada do lado da outra. Você olha ali, quanto é esse Rolex aí? Quanto que custa um Rolex de verdade, hein? Quanto? Quem manja de Rolex aí? Quem tem um Rolex aí? 70 mil? Ah, é 70 mil. Ok. Você vai naquela lojinha, quanto é esse Rolex aqui? 120. Você fica, uau, 120. Não é 70 mil, 120. É original? Mais ou menos. Ou é ou não é original, mais ou menos. Não funciona mais ou menos. Você vai comprar um remédio para coração, você está mal. Você precisa tomar aquele remedinho. Aí você vai na farmácia, eu queria esse remédio aqui, eu preciso dele urgente. Eu preciso dele, porque senão meu coração vai dar um treco. Olha, eu não tenho esse daqui, original, mas tem esse aqui, é similar. Mas é igual ao original? Mais ou menos. Bom, mais ou menos. Tem coisa que dá e tem coisa que não dá, né? Ou é ou não é. Ou é sim ou é não. Ou funciona ou não funciona. Funcionar mais ou menos. Você bota aquele negócio dentro do seu, aí dá um treco no teu coração de vez. Tem que ser original. Tem que ser o que funciona. Aí pergunta para você, você é crente? Você é cristão? Você segue a Jesus? Mais ou menos. Como assim mais ou menos? Ou você é ou você não é. Ou você segue ou você não segue. Sabe qual é o problema da nossa religião aqui no Brasil? É porque é tudo mais ou menos. 86% mais ou menos. Aí vai ser político cristão? Mais ou menos. Vai atuar na televisão, no governo, ou vai ensinar na educação, ou qualquer lugar de atuação vai ser mais ou menos. Ou seja ou não seja. Porque ser mais ou menos você estraga o negócio. E aí você vai tomando decisões e ações de mais ou menos, e você pergunta, peraí, você é o cara que vai na igreja, não é? Vou, mais ou menos. Então você segue Jesus mais ou menos? É, mais ou menos. Os mandamentos é mais ou menos, aquilo que é legal é mais, agora que não é legal, menos. Você deixa para lá. Ou você é ou você não é. Jesus diz assim, é exatamente esse ponto, ou seja ou não seja. Então sou mais ou menos, então não vou ser. É opção tua. Mas o chamado de Deus é seja. As palavras de Jesus para as igrejas é seja quente, seja de verdade, busque. Por isso que a indiferença é o pior. Porque o mais ou menos estraga as coisas. Trabalhar mais ou menos, às vezes é pior do que fazer. Se você tem um funcionário que faz mais ou menos, é melhor ele não fazer, porque vai fazer mal feito e vai ser ruim, vai dar ruim. Aí tem que refazer. Vai ser pior. Fora que já queimou o filme. E quando um funcionário teu queima o filme dele ou da empresa? Da empresa. Quando você é crente mais ou menos, queima o filme de quem? Da Imel? Não, de Jesus. Então esse é o problema do mais ou menos. Por isso que Jesus pega pesado. Tem funcionário mais ou menos? É melhor dispensar. Jesus diz, é mais ou menos, dá vontade de vomitar na minha boca. Se converte de verdade. Aí entra na minha boca de novo. Vamos continuar aqui. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Você sabe por que médico usa branco? Por que médico usa branco? Agora nem usa tanto mais, né? Você nunca pensou? Cid, fala Cid. Misericórdia. Olha, mas eles são médicos, mas o fato deles não saber por que usa branco,
invalida o conhecimento deles, certo? São gente boa pra caramba. Pode ter mais médicos aqui, ou quem é da área de saúde. Quem é da área de saúde, sabe por que usa branco? Sandrinha, fala, Sandrinha. Para não aparecer a sujeira. Para aparecer a sujeira. Porque apareceu a sujeira, fala, está sujo. Então tá bom. Eu dei uma pesquisada, né? Então, Miricide aí, para te ajudar aí. É porque já não se usa, perdeu um pouco essa tradição, né? O Nelson também, é da área da saúde também. Mas é justamente isso, para que haja a percepção de limpeza, de higiene, de que está limpinho. Então, por isso que se usa o branco. E Jesus fala assim, compre roupas brancas. Então todo mundo vende roupa branca para ir mel, então, domingo que vem? Vou passar na lojinha do branco lá e vende roupa branca. Não é isso que Jesus quer dizer. O que Jesus quer dizer é, todos nós temos sujeiras. Todos nós temos. O problema é quando a gente tem sujeira e acha que não tem. E fica mostrando a sujeira para todo mundo e a gente passa vergonha e não sabe que está passando vergonha. E o que Jesus diz é, lava as tuas vestes, coloca uma veste branca, recebe o perdão de Deus, seja transformado por Deus, porque aí você para de passar vergonha. A questão não é que você não pode errar, que você não tem pecado nenhum. Todos nós temos erros e falhas. Mas a questão é que Jesus morreu na cruz por mim e por você para que a gente tenha o perdão dele. Então, é o processo, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Querido irmão, me perdoa porque eu pequei. Irmã, eu pequei contra você, me perdoa. Esse é o processo de colocar vestiduras brancas, o perdão. Imagina um médico com essa roupa branca aqui. Tudo limpinho, zeradinho, não tem sujeira nenhuma. Agora você imagina se tivesse todo médico que por algum motivo perdesse uma vida, seja por qualquer motivo, não deu, ele tivesse que marcar no avental dele, olha, uma caveirinha aqui. Já pensou? E aí você vai fazer uma consulta com a Miriam, você olha 3 caveirinhas no avental dela. Misericórdia! Amigo, obrigado, valeu aí. Essas manchas, muitas vezes invalidam a vida dela. Ela pode ter estudado muitos anos. Eu estou olhando as 3 caveirinhas lá no avental dela, pessoas que talvez ela perdeu e que não conseguiu salvar por algum motivo. Mas, de repente, ela ajudou 300.000 pessoas. E eu fico olhando aquelas 3 caveirinhas. Eu esqueço o quanto tempo ela estudou, o quanto tempo ela se dedicou, o quanto tempo ela deixou de estar com a família dela, o quanto ela investiu para poder aprender e quantas vidas ela salvou por causa das 3 caveirinhas que estão manchadas ali. Eu fico lá, olhando a caveirinha. E a nossa vida é assim também. Você pode ser fiel em muitas coisas, mas às vezes tem umas manchinhas que ficam ali. A gente não é perfeito. A questão é que a gente precisa de Jesus para ter essas vestiduras brancas. Essa vestidura branca não é a gente que põe. Não é eu que compro na lojinha. Não é uma representação, tipo, eu vou colocar minha roupinha de vestidura branca para falar para o Márcio que eu sou gente boa. Fala, Marcião, eu sou gente boa, sou legal, não erro em nada, Sandrinha, sou legal pra caramba, viu? É isso que as pessoas faziam. Colocavam as roupas bonitas para aparentar boas coisas para as pessoas. Mas as pessoas, assim, Jesus sabia o que estava por trás. Qual é a vida da pessoa? Quais eram as caveirinhas ali que está marcado ali? Que as pessoas não veem, mas Jesus vê. Aí Jesus diz, pega as roupas brancas que eu te dou. Eu sou aquele que perdoa, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que levanta, aquele que pega o abatido e levanta. Então, vestiduras brancas. Nós precisamos do perdão de Deus, da graça de Deus, de se achegar diante de Deus, de não ficar maquiando, mas de ser aquilo que somos, mas lavados com o sangue de Jesus. E outra coisa que Jesus diz é compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sabe uma das coisas que mais complica a nossa vida? É não enxergar a verdade. Às vezes a gente vive a nossa vida inteira baseada em mentiras. A igreja de Laodiceia vivia baseada em mentiras. Ele pautava a fé e as ações dele baseado em coisas que não eram verdades.
E levar a nossa vida baseada em mentiras é um fardo muito pesado. Não vale a pena. E Jesus diz assim que você levar a tua vida como cego, não vale a pena. Jesus diz, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar você. Então, isso o que Jesus fala assim, olha, coloca o colírio que eu te dou. Não põe esse colírio meia boca aí. Essas falsas palavras que falam para você, que na verdade ocultam a verdade. Ah, tudo bem, irmão, pode fazer. Ah, isso aí é só um pouquinhozinho assim. Não tem problema. Ah, irmão, só às vezes, tudo bem. A gente vai dando um monte de desculpinha, e a gente acha que está na verdade, acha que está na bênção, e as coisas vão acontecendo, e tudo bem, tudo bem. A gente está pautando nossa vida em mentiras e enganos. O que Jesus diz é, você quer conhecer a verdade? Então se comprometa de conhecer a verdade. Deus, faz um diagnóstico de mim. O que é que está ruim? O que é que não está legal? O que é que precisa ser transformado? Você finge que é legal com a tua esposa e com o teu marido? Você finge que é amoroso e que é amorosa? Você finge que é legal com os seus filhos? Você está fingindo? Você finge que é um bom funcionário? Você finge que é um bom estudante? Você finge que é um bom profissional? Você finge que é um bom professor? A gente finge tanto, se engana tanto, gosta de enganar os outros. A gente engana a gente mesmo. Mas o que Jesus diz, põe um colírio aí, para ver o que é, para você enxergar. Pode ser que o diagnóstico doa, pode ser que a gente olhe e não goste daquilo que a gente está vendo e daquilo que Jesus está vendo. Mas esse é o primeiro passo para uma restauração. Se você não enxerga a verdade, como é que você vai ser transformado? Então, não tenha medo da verdade. Não tenha medo de encarar a verdade. Não tenha medo de ver a realidade que te cerca. Porque aí vai ser o primeiro passo para uma restauração. E Laodiceia estava completamente vedada, ela não enxergava a verdade. Para terminar, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu acho isso daqui tremendo, sabe? Porque quando você vê na carta anterior para Filadélfia, o que é que Jesus diz? Eu abro a porta. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu tenho autoridade para abrir e para fechar a porta. Eu tenho a autoridade de fazer o que eu quero. Eu abro e fecho. Isso é o que Jesus diz lá na carta para Filadélfia. Mas aí chega aqui, o que é que Jesus diz? Eu estou à porta e fico batendo. Você percebeu aqui que Jesus ele fala assim, eu entro e eu vou fazer acontecer? Eu vou entrar na tua vida, hein? Paulão, eu vou entrar na tua vida, eu vou fazer acontecer. Cid, eu vou entrar na tua vida, eu vou fazer acontecer. Binho, Fábio, eu vou entrar na tua vida. Ah, mas Jesus, eu não quero que você entre, mas vou entrar assim mesmo. O que eu abro. E você não fecha. Jesus não fala assim. Mas Jesus fica lá. Toque, 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 toque. Aí Jesus diz assim, se você ouvir a minha voz, porque você pode ouvir a voz de Jesus e não abrir. Eu sei que Deus está falando comigo. Eu sei que Deus está me chamando. Você pode continuar com a porta fechada. Eu sei que Deus tem alguma coisa, eu sei o que Deus quer, mas eu estou pedindo um tempo para Deus. Você está deixando Jesus para o outro lado da porta. Você vem até para a igreja, vem para o culto, vem para a Imel, vai servir, e Jesus está lá do lado de fora da porta, batendo na tua porta. Para quem que Jesus está falando isso daqui? Não é para descrente não é para gente que é fora de igreja não, é para gente de igreja. Estou batendo na porta. Não, Jesus, espera aí, não vai dar ainda. Espera aí, Jesus, que a casa está bagunçada. Jesus, espera aí. Você vem para a igreja, senta aqui, espera aí, Jesus, fica do lado de lá um pouquinho. Eu estou no meu tempo aqui, entendeu?
Em nenhum momento Jesus arromba a porta de ninguém. Às vezes os cristãos querem arrombar a porta das pessoas. Você tem que aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno, porque você não sei o quê, você tem que dar dízimo, porque senão você vai acabar com a tua vida, vem maldição, vem devorador, e aí você fica tentando arrombar a porta das pessoas. E Jesus não faz isso. Jesus fica educadamente do lado de fora. Ele é o Criador, Ele te criou, Ele te fez. Se Ele te fez, Ele não teria o direito de dar um pé na porta aí da tua vida e entrar? Deixa eu entrar nessa área, foi eu que fiz essa porcaria aqui. Não, porcaria não. Foi eu que fiz você. Você não é porcaria não, você é bênção. Mas eu que fiz é você, eu tenho direito de entrar. Vou entrar. Não, Jesus, Ele é o Criador. Ele é Deus, Ele te fez. Mas Ele respeita aquilo que Ele fez. Ele te respeita de tal forma que Ele não fica dando pesada na porta. E aí Jesus diz, se você abrir a sua porta, e se você deixar eu entrar, eu vou entrar. Eu vou me assentar com você e vou cear com você. Cear é tomar uma refeição com você. Na Bíblia, toda vez que fala sobre ceia, sobre refeição, significa comunhão. Quando a gente fala assim, vamos tomar um café junto, não é tomar um café junto, é ter comunhão, conversar, trocar ideias, trocar experiências. Vou tomar café é isso, vou tomar café na tua casa, hein? Zé, vou na tua casa tomar café, tá? O que é isso? Eu não estou falando para tomar café. Café eu tomo em casa. Mas eu quero ir lá para conversar com ele, para abraçar, para chorar juntos, para orar juntos, para ouvir as experiências dele, para ouvir as dores dele. Para isso que a gente toma café. É isso que Jesus está falando. Eu vou entrar e vou ter uma refeição com você. Eu vou ter comunhão com você. Eu vou trocar ideias com você. Eu vou falar com você. A relação pessoal com Deus só acontece quando Jesus passa pela porta e entra. Não dá para conhecer a Deus somente ouvindo a sua voz do outro lado da porta. Se você não abrir a porta da tua vida, você não vai ter uma relação íntima com Deus. Você pode ouvir falar dele, Jesus pode até falar do outro lado da porta, então, eu sou Jesus. Você pode conhecer muita coisa de Jesus, mas enquanto você deixar a sua porta fechada, você não tem comunhão com Ele. É isso que Jesus está falando. Jesus repreende a quem ama. Jesus não é pesado para te detonar, Jesus não está falando uma palavra dura para te deixar para baixo, não. Pelo contrário. Porque simplesmente Ele quer entrar e ter comunhão com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Porque Ele te ama. Porque Ele quer te restaurar. Ele quer que a sua espiritualidade não seja morna, mas Ele quer que a sua espiritualidade seja fervorosa, com paixão, com graça, com alegria de viver, alegria de poder contribuir, alegria de poder trabalhar, alegria de ter filhos, alegria de ter uma casa, alegria de poder servir as pessoas, alegria de poder curtir, viajar, ter uma paisagem. Todas essas alegrias fazem muito sentido se tiver Deus. E se tiver Jesus dentro da nossa casa. Porque senão não faz sentido nenhum. Você pode ficar de pé? Vamos ter um momento de oração.